Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. George Orwell, 1984. Na Alemanha, em 30 de janeiro de 1933, um artista frustrado de origem austríaca assumiu o cargo de chanceler, tornando-se chefe de governo e subordinado apenas ao presidente. A façanha não parou por aí. Apenas 2 meses depois, em 23 de março, o ex-andarilho conquista sua maior vitória, a aprovação da lei habilitante, que lhe concede poderes para governar por decreto, assumindo na prática plenos poderes legislativos e o controle absoluto do Estado. Seu nome era Adolf Hitler. Seu projeto visava substituir a razão pela supremacia dos instintos, o triunfo da vontade e do desejo sobre o pensamento crítico e a reflexão racional. O objetivo era transformar a Alemanha em um estado onde o medo, o ódio, o fanatismo e as paixões mais primitivas se tornassem os alicerces da vida política e social. Até então, a nação que congregava o maior número de universidades, prêmios Nobel e centros científicos da Europa veria sua trajetória interrompida sob o comando de um homem determinado a destruir a tradição iluminista. É neste ponto que emerge o paradoxo. Tanto o conceito de revolução quanto o de conservadorismo estão profundamente enraizados no legado do iluminismo e da Revolução Francesa. Ambos se fundamentam na crença na transformação social e na evolução humana, guiadas pelo progresso da razão e do conhecimento científico. Immanuel Kant definiu o iluminismo como a saída do homem de sua menoridade, uma menoridade da qual ele próprio era culpado. Para ele, o indivíduo deveria agir e pensar conforme sua própria consciência moral, sem depender da tutela alheia. A diferença entre as vias revolucionária e conservadora reside no ritmo e no método das mudanças. A visão revolucionária exige uma transformação rápida e radical, um rompimento total com o passado, a destruição das estruturas antigas para erigir algo inteiramente novo, um novo homem, uma nova cultura, um novo mundo. Por sua vez, a perspectiva conservadora defende mudanças lentas, graduais e ordenadas, respeitando tradições, preservando hierarquias e mantendo a continuidade histórica. Hitler, entretanto, escolheu um caminho distinto. O nacionalsocialismo não olhava para o futuro, mas para o passado. Seu objetivo não era construir a modernidade, mas restaurar uma ideia mítica de um passado glorioso que na realidade jamais existiu. Simultaneamente, buscava edificar um futuro completamente novo, um mundo regido por uma ordem fundamentada no sangue, na raça, na guerra e na aniquilação. Em síntese, ele não desejava conservar, nem simplesmente criar, mas resgatar. Essa combinação singular torna o nazismo um enigma até hoje, além de ser alvo constante de distorções, mentiras e confusões nas redes sociais. Então o nazismo foi uma revolução ou uma reação conservadora? É isso que vamos desvendar agora. Capítulo 1. Presente ausente. O fim da Primeira Guerra Mundial significou para a Alemanha mais do que uma derrota militar. Representou um colapso civilizacional profundo. O Segundo Reich, projetado por seus ideólogos para durar 1000 anos, desmoronou em apenas 47 anos,
deixando um rastro de devastação que transcendia as perdas materiais. O Kaiser Guilherme II fugiu para o exílio na Holanda, abandonando não apenas um país fisicamente devastado pelas batalhas, mas sobretudo uma nação órfã de legitimidade política e propósito histórico. A fuga do Kaiser simbolizou mais que o fim de uma dinastia. Marcou o desmantelamento de toda uma cosmovisão imperial que havia definido a identidade alemã por décadas. Do vazio político instaurado emergiu a República de Weimar, já marcada desde o nascimento por um estigma corrosivo, a lenda da punhalada pelas costas. Essa teoria conspiratória, amplamente disseminada e aceita, sustentava que a Alemanha não fora derrotada no campo de batalha por inferioridade militar, mas sim traída internamente por uma coalizão sinistra de comunistas, judeus, social-democratas e outros inimigos da nação, que teriam sabotado o esforço de guerra. Essa narrativa exerceu um poder psicológico devastador sobre o imaginário alemão, permitindo preservar o orgulho nacional ferido, ao mesmo tempo que oferecia alvos específicos para a frustração coletiva. A República Democrática, assim, nasceu condenada, vista não como uma evolução política natural, mas como produto de uma traição, uma imposição ilegítima dos vencedores estrangeiros e de seus colaboradores internos. Enquanto a hiperinflação de 1923 destruía a economia alemã, quando $1 americano chegou a valer 4,2 trilhões de marcos, o dano mais profundo não era material, mas existencial. A classe média, espinha dorsal da sociedade alemã, viu suas poupanças evaporarem da noite para o dia. Professores universitários catavam comida no lixo, enquanto especuladores enriqueciam instantaneamente com a desgraça nacional. Mas a verdadeira tragédia transcendia as contas bancárias vazias. A Alemanha, que no início do século XX se via destinada à hegemonia global, havia sido reduzida à condição de nação subjugada, quase colonial, diante das potências europeias vitoriosas. O Tratado de Versalhes não apenas impôs reparações econômicas esmagadoras, mas também limitações militares humilhantes e a ocupação de territórios alemães. O país que se orgulhava de ser a terra de Goethe, Beethoven, Kant e Hegel, a pátria das grandes mentes da humanidade, encarava agora o esvaziamento absoluto da sua identidade cultural. Para o historiador Fritz Stern, os alemães experimentaram uma verdadeira perda de realidade, a sensação de que o mundo conhecido havia evaporado, deixando apenas fragmentos de memória de uma grandeza que parecia irreversível. Essa desorientação coletiva criou um vazio espiritual que demandava preenchimento urgente. Novas certezas precisavam emergir, ou pelo menos esperanças capazes de restaurar o sentido perdido. O abismo existencial abriu espaço para o surgimento de movimentos radicais que ofereciam narrativas totalizantes, promessas de redenção nacional e explicações simplificadas para a complexidade da crise alemã. Dentre essas alternativas extremas, o nacionalsocialismo emergiria como a mais sedutora e devastadora, oferecendo aos alemães não apenas um diagnóstico para seus males, mas uma utopia de restauração, que se revelaria um pesadelo para toda a humanidade. Capítulo 2. Quem controla o presente, controla o passado. O nazismo, embora não tenha inventado os conceitos que adotou, foi extraordinariamente eficaz em reconfigurar e radicalizar esses sentidos, moldando-os às feridas abertas pelo trauma da humilhação nacional. No século XIX, o racismo estava associado a um ideal de progresso. Europeus viam-se como civilizadores, portadores da cultura, ciência e desenvolvimento para povos classificados como inferiores. Embora esse racismo justificasse massacres e extermínios, não era, em sua essência, genocida. Predominava a crença de que o contato entre raças conduziria ao aprimoramento das consideradas inferiores. Na doutrina nacional-socialista, porém, o contato entre raças deixa de ser visto como fator de progresso e passa a ser encarado como agente de degeneração, a ser extirpado por completo do tecido social. Assim como uma doença degenerativa corrói lentamente as funções vitais de um organismo, os nazistas entendiam a Alemanha como um ser nacional em declínio.
Acreditavam que, sem intervenção, o processo levaria ao desaparecimento da nação. Como escreveu Hitler em Mein Kampf, toda mistura de sangue e de raça, contrária à vontade da natureza, resulta, cedo ou tarde, na degeneração do ser que a ela se submete. A solução, segundo eles, era restaurar a saúde racial, um retorno a um tempo racialmente puro. Uma Alemanha regenerada, reconectada com suas origens ancestrais, purificada das impurezas modernas e dotada de força renovada. Hitler e seus ideólogos usavam essa imagem para despertar um sentimento de orgulho e pertencimento, evocando uma era em que a coerência racial e cultural era absoluta e indissolúvel. Hitler reforçava essa mitologia com frequentes referências às tribos germânicas, que teriam sido modelos perfeitos de uma comunidade natural e saudável. Os antigos povos germânicos compreendiam, instintivamente, que a preservação do sangue puro era a base da sobrevivência. Eles estruturaram sua comunidade como uma extensão da raça, e não como uma construção artificial. A reforma da capital arquitetônica, idealizada por Albert Speer no projeto da Germânia, foi parte fundamental da construção simbólica do poder nazista. O plano consistia em transformar Berlim na nova capital imperial, uma cidade monumental que refletisse a grandiosidade e eternidade do Terceiro Reich. Por meio de avenidas amplas, edifícios colossais e espaços abertos de proporções quase míticas, a arquitetura buscava impressionar tanto os cidadãos alemães quanto o mundo, consolidando na paisagem urbana a mensagem de poder absoluto e renovação racial. O urbanismo planejado pretendia criar não só um ambiente físico, mas um espaço simbólico capaz de sustentar o ethos coletivo do povo, conectando o Estado, a raça e a terra em uma narrativa unificada e dominante. O modelo mitológico de um povo forte, unido e invencível. A Germânia representava mais do que uma terra ancestral. Simbolizava a encarnação da alma do povo alemão, cuja pureza e vigor deveriam ser recuperados para garantir a sobrevivência e a grandeza nacional. Em suma, a ruptura radical com o presente para a busca de um passado idealizado e redentor constituiu o alicerce fundamental do projeto político do nacional-socialismo, pautado na guerra total e na dominação absoluta sobre a população alemã e de outros povos, em especial do leste europeu. Capítulo 3. Quem controla o passado, controla o futuro. A concepção nazista de história rejeitava a linearidade progressiva do tempo moderno em favor de uma temporalidade circular, onde o passado glorioso se repetia em ciclos de decadência e regeneração. Essa visão escatológica transformava o presente em momento decisivo, onde a ação heróica poderia quebrar o ciclo de degeneração e inaugurar uma nova era dourada. Hitler se apresentava não como político convencional, mas como profeta secular de uma regeneração cósmica, onde a Alemanha assumiria seu destino manifesto de liderança mundial. Essa temporalidade circular explicava a obsessão nazista com simbolismos arcaicos, a suástica, as runas, os rituais pagãos, as cerimônias solenes reminiscentes de cultos primitivos. Não se tratava de nostalgia superficial, mas de tentativa consciente de reconectar a Alemanha moderna com forças primordiais que supostamente haviam sido perdidas na degeneração urbana e cosmopolita da modernidade. O Terceiro Reich se via como restauração do poder original do povo alemão, purificado das contaminações estrangeiras e reconectado com suas raízes mais profundas. Paradoxalmente, o futuro nazista era concebido como retorno ao passado. A modernidade, com a sua diversidade, cosmopolitismo, democracia e individualismo, representava desvio da ordem natural que deveria ser corrigido. Essa utopia regressiva explica tanto o apelo quanto o caráter destrutivo do nazismo. Oferecia aos alemães não apenas esperança de melhoria, mas promessa de retorno a uma condição de perfeição original, quando eles teriam sido verdadeiramente eles mesmos, não corrompidos pelas influências externas.
Simultaneamente, essa visão justificava a destruição sistemática de tudo que representasse modernidade, pluralismo ou cosmopolitismo. A violência nazista não era meio para um fim, mas expressão necessária de uma filosofia que via o mundo moderno como uma aberração a ser corrigida através da força. Capítulo 4. Quem controla o presente? Diante de tantas contradições internas, como caracterizar precisamente a doutrina nacional-socialista? O historiador Eric Hobsbawm ofereceu uma das soluções mais penetrantes para esse paradoxo conceitual em seu clássico Era dos Extremos, caracterizando o nazifascismo como os revolucionários da contra-revolução. Ou seja, o nazismo era simultaneamente conservador e revolucionário, tradicionalista e modernizador, reacionário e mobilizador. Essa questão demanda a análise mais profunda. Com a Alemanha em ruínas materiais e espirituais, o espaço político do conservadorismo tradicional foi gradualmente estreitando-se até tornar-se insustentável. O aprofundamento progressivo da crise nos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial e posteriormente com o colapso devastador da crise de 1929 não deixou estruturas sólidas para serem conservadas. A ordem anterior havia desmoronado irreversivelmente, e a nostalgia por sua restauração simples revelava-se cada vez mais inadequada às demandas urgentes do presente. A sociedade clamava por mudança. Era preciso transformar radicalmente aquela realidade. Os partidos tradicionais conservadores se mostraram tragicamente incapazes de apresentar soluções que pudessem satisfazer esses anseios revolucionários. Sua linguagem política obsoleta, seus métodos antiquados e sua visão de mundo estática não conseguiam competir com a energia mobilizadora dos movimentos de massa. Essa inadequação abriu uma brecha fatal no campo da direita política, criando espaço para doutrinas novas que apresentassem projetos radicais alternativos ao crescente socialismo, mas que simultaneamente oferecessem segurança psicológica através de símbolos familiares. Foi precisamente por essa fissura histórica que o nazismo emergiu e se consolidou como força política dominante. Por isso, conseguiu integrar elementos simbólicos aparentemente contraditórios. Apropriou-se de técnicas organizacionais e retóricas do socialismo. A mobilização de massa, os comícios grandiosos, a promessa de transformação total da sociedade, ao mesmo tempo em que as integrava habilmente ao ideal nostálgico de um passado germânico idílico e purificado. No plano discursivo, o nazismo empregava consistentemente símbolos e valores tradicionalmente conservadores. Exaltação da família alemã tradicional, reverência pela religiosidade ancestral, embora sistematicamente manipulada e instrumentalizada, defesa nominal da propriedade privada dentro de rigorosos limites nacionalistas, culto à autoridade e à hierarquia social, nostalgia melancólica por uma ordem moral supostamente perdida na decadência moderna. Essa retórica seduzia setores conservadores tradicionais, que viam no nazismo um mal menor, um baluarte necessário contra o comunismo internacional e a democracia liberal, ambos percebidos como ameaças existenciais à civilização alemã. A afirmação de que esses elementos tradicionais haviam sido corrompidos, subvertidos e quase destruídos pela ação do que classificavam como bolchevismo cultural, uma conspiração internacional que teria infectado a cultura alemã com valores estrangeiros degenerativos. Portanto, esses valores não podiam simplesmente ser preservados em sua forma atual contaminada, mas necessitavam ser resgatados através de um processo radical de purificação, transformação e construção de um novo homem alemão. Capítulo 5. Quem inventa o passado, nega o presente.
Para atingir esses objetivos aparentemente conservadores, o nazismo implementou uma destruição metódica e sistemática das próprias estruturas tradicionais alemãs que alegava proteger. Hobsbawm demonstra magistralmente como os nazistas destruíram precisamente as instituições que os conservadores genuínos buscavam preservar, revelando a natureza fundamentalmente enganosa de sua retórica tradicionalista. A destruição do Estado tradicional alemão foi completa e irreversível. Eles eliminaram o federalismo alemão milenar, reduzindo os estados a meras divisões administrativas sem autonomia política. Destruíram a respeitada burocracia prussiana, substituindo-a por uma administração partidária incompetente, mas ideologicamente alinhada. Subordinaram o exército alemão, tradicionalmente independente e apolítico, transformando a Wehrmacht em instrumento da vontade nazista. A destruição da sociedade civil foi igualmente radical. Dissolveram todos os partidos conservadores, incluindo aqueles que haviam sido aliados iniciais ingênuos dos nazistas. Subordinaram as igrejas cristãs, tanto católica quanto protestante, a um controle estatal sem precedentes na história alemã moderna. Destruíram sistematicamente as associações tradicionais que formavam o tecido social alemão, clubes regionais, corporações profissionais, organizações culturais, substituindo-as por organizações nazistas padronizadas. A destruição da economia liberal tradicional completou o processo. Implementaram uma planificação econômica que subordinava a atividade produtiva aos objetivos militares do regime. Estabeleceram um controle estatal da produção que representava interferência massiva e sem precedentes no mercado. Criaram ainda um sindicalismo nazista, que substituiu os sindicatos livres por organizações partidárias controladas pelo Estado. Capítulo 6. Quem nega o presente, destrói o futuro. A profundidade da análise de Eric Hobsbawm reside em mostrar como o nazismo resolveu o dilema estratégico fundamental das forças contra-revolucionárias do século XX. Como destruir forças democráticas e socialistas em sociedades onde estas já haviam se enraizado profundamente na cultura política e social? A solução nazista foi brilhante em sua perversidade. Mobilizar as massas contra as próprias massas. Usar métodos genuinamente revolucionários, propaganda de massa sofisticada, mobilização popular sem precedentes, terror organizado sistematicamente para alcançar objetivos fundamentalmente contra-revolucionários. Como sintetiva Hobsbawm com clareza demolidora, o fascismo tornou possível uma contra-revolução de massas. Essa fórmula aparentemente contraditória revela-se, na verdade, a chave para compreender tanto o sucesso inicial quanto a natureza destrutiva do nazismo. Conseguiu temporariamente conciliar essa contradição através do que o filósofo político Carl Schmitt conceitualizou como estado de exceção permanente. A exceção, situação emergencial que suspende temporariamente a ordem jurídica normal, tornou-se paradoxalmente a própria forma permanente de governo nazista. Isso permitia ao regime operar simultaneamente em múltiplos níveis contraditórios, invocar tradições ancestrais como fonte de legitimação política, destruir instituições existentes como necessidade emergencial temporária, prometer restauração futura como objetivo último e implementar revolução radical como meio presente indispensável. Essa lógica perversa explica como o nazismo pode apresentar-se como o guardião da tradição alemã, enquanto destruía sistematicamente essa mesma tradição. Como pode mobilizar o povo alemão contra seus próprios interesses históricos e como pode prometer ordem enquanto criava caos. A genialidade maligna do nazismo residiu em compreender que, em tempos de crise profunda, as massas estão dispostas a aceitar contradições flagrantes se estas lhes oferecerem esperança de redenção e alvos claros para sua frustração. Conclusão: quem destrói o futuro, contempla o caos. Então, retornando à pergunta que motivou toda esta análise, o nazismo era conservador ou revolucionário? A resposta é simultaneamente simples e perturbadora.
O nazismo era as duas coisas e nenhuma das duas. Hitler não era um conservador tradicional empenhado em preservar instituições históricas. Pelo contrário, ele as destruiu sistematicamente, substituindo estruturas centenárias por uma máquina burocrática totalitária sem precedentes na história alemã. Mas tampouco era um revolucionário no sentido clássico do termo, buscando progresso social, igualdade econômica ou emancipação humana. Sua revolução visava regredir a um passado mítico que jamais existiu, uma era dourada de pureza racial e harmonia tribal que era puramente produto da imaginação ideológica. Hitler era um revolucionário da contra-revolução. Alguém que dominou e implementou métodos genuinamente revolucionários para alcançar objetivos profundamente reacionários. Hitler identificou com precisão cirúrgica um problema estrutural específico da sociedade alemã dos entreguerras: o homem comum esmagado entre dois gigantes aparentemente irreconciliáveis. De um lado, as grandes empresas, a elite financeira, os barões da indústria, que controlavam impiedosamente a economia nacional, concentrando riqueza enquanto a população sofria com desemprego e inflação. Do outro lado, os movimentos trabalhistas organizados, os sindicatos combativos, o Partido Social Democrata, que prometia uma revolução proletária que aterrorizava as classes médias alemãs. E no centro dessa tensão histórica, o profissional liberal vendo sua posição social ameaçada, o camponês confrontado com a modernização agrícola, pessoas que se sentiam profundamente abandonadas tanto pelo capitalismo desumano quanto pelo socialismo revolucionário. Esses grupos, que constituíam numericamente a maioria da população alemã, não encontravam representação adequada em nenhum dos dois polos políticos dominantes. Hitler ofereceu uma via alternativa sedutora. Vocês não precisam escolher entre ser explorados pelos patrões capitalistas ou dominados pelos comunistas internacionalistas. Vocês são o verdadeiro povo alemão, a essência autêntica da nação. E eu vou proteger vocês de ambos os extremos. Essa mensagem exerceu um apelo irresistível, porque oferecia dignidade, proteção e identidade coletiva a grupos que se sentiam marginalizados pela modernização acelerada. Em síntese, o nazismo não foi nem conservador, nem revolucionário. Foi a demonstração histórica de que quando uma sociedade recusa as tensões necessárias da política democrática em busca de uma síntese impossível, o resultado não é a harmonia prometida, mas o abismo totalitário, onde a humanidade se perde nos dois sentidos e a civilização é destruída. O fascismo nasce quando o medo da mudança e a necessidade de mudar se encontram.